Alexandre Tombini, que continua à frente do Banco Central, completa a equipe econômica. Os três afirmaram que a missão deles é garantir um cenário econômico favorável para a continuidade dos avanços sociais. A futura equipe econômica deu entrevista no Palácio do Planalto. Joaquim Levy e Nelson Barbosa vão trabalhar com Alexandre Tombini, que será mantido na presidência do Banco Central. Ele disse que o objetivo é cumprir a meta de inflação. Nos últimos 12 meses, a taxa chegou a 6,6%, acima do teto da meta. O Banco Central do Brasil tem trabalhado para manter a inflação brasileira sob controle e fazer com que esta retorne à trajetória de convergência para o centro da meta de 4,5% ao ano. A nova equipe não quis antecipar quais medidas serão tomadas para o controle dos gastos do governo. Disseram que vão trabalhar com os atuais ministros até que a transição seja concluída em janeiro, mas descartaram pacotes econômicos e afirmaram que qualquer medida vai se basear na continuidade de avanços sociais. Parte do processo de inclusão social inclui também a recuperação do crescimento e a recuperação da capacidade do governo de produzir um resultado primário em base recorrente mais elevado. Todo exercício orçamentário, todo exercício fiscal é um exercício de escolha de prioridades. E essa escolha, como é um ambiente em que ela se dá, é um ambiente que também permita à economia ter o crescimento necessário para suportar as despesas públicas. Se a gente não tiver crescimento, se não tiver as empresas produzindo, as pessoas trabalhando, é sempre mais difícil ter recursos para fazer qualquer política pública. No início da noite, durante a abertura da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar das prioridades para a economia do país. Quero dizer que eu vou continuar priorizando a inclusão social, o emprego, o acesso à educação, a garantia de direitos, a estabilidade política e econômica, o investimento em infraestrutura, o investimento na modernização do país e a elevação da renda do povo brasileiro. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, afirmou que a presidenta Dilma fez excelentes escolhas e que os nomeados têm uma larga experiência na formulação e implantação de políticas macroeconômicas. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, diz que os escolhidos têm reconhecida competência técnica e que são capazes de elevar a competitividade da economia brasileira. Do lado dos trabalhadores, a Força Sindical, que reúne vários sindicatos, fez uma primeira avaliação. Disse que a escolha da nova equipe não é boa, não. E nos últimos dias, movimentos sociais fizeram críticas quando ainda se pensava, quando havia ainda a perspectiva das nomeações confirmadas hoje. A gente conversa agora com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. E a sua avaliação, qual é? Eu achei que foi um início brilhante desse segundo governo Dilma, né? Pelo seguinte, os dois são técnicos de reconhecida competência aí. Você tem um problema fiscal que tem que ser equacionado. Não é nenhuma tragédia, mas precisa ser equacionado. O Joaquim Levy é considerado um economista ortodoxo. Como é que é? O contador de despesas aí. Se o Joaquim Levy assume com um plano fiscal, de ajuste fiscal, muito radical, a economia desaba. Mas como ele entra numa negociação com a presidente para um plano de ajuste gradativo, da maneira planejada até pelo Nelson Barbosa, então você tem várias vantagens. A primeira é que é gradativo o plano, você não vai ter gestos heróicos, você não vai ter jogar o país na recessão. O segundo, o fato do Levy ser um ortodoxo, facilita, acelera a credibilidade da nova política econômica perante os agentes públicos, aí, os agentes econômicos. E o terceiro ponto é o seguinte, as críticas que os movimentos sociais fizeram ao Levy, não ao Nelson, mas a provável indicação de Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura e tudo, vai ter como contrapartida algo que a presidente disse hoje, quando recebeu o Frei Beto e Leonardo Boff no Palácio, que ela vai se dedicar a estabelecer essa interlocução com os movimentos sociais e com as organizações da sociedade civil. Então, você tem na área econômica, você contempla, digamos, essa freada de arrumação discreta, sem gestos heróicos. Na agricultura e desenvolvimento, você vai ter representantes desses setores
E a promessa da presidente que vai fortalecer a área social. As dúvidas que tem ainda é o seguinte: o Ministério da Justiça, que é um ponto relevante, e na questão do planejamento da infraestrutura e logística, que vai ter que trazer um gestor super pesado aí para poder fazer toda a articulação entre investimentos públicos, contratação, investimentos externos, contratação de equipamentos, todo aquele entorno que vai fazer com que, a partir da infraestrutura e logística, o Brasil possa dar um salto e voltar, talvez, a partir do segundo semestre de 2015 ou em 2016, voltar a crescer. Luiz Nassif, obrigado. Uma boa noite.